Fala galera, eu sou o Fernando Calais e essas são as dicas de Fantasy Football da NFL Brasil para a semana 11. Antes de mais nada, eu queria te perguntar, você foi lá e comprou o Jonathan Taylor, comprou Dak Prescott, comprou CeeDee Lamb, como a gente falou aqui nesses vídeos nas semanas anteriores? Se você foi lá e seguiu esses conselhos, você deve estar feliz, porque CeeDee Lamb, tem gente falando até do CeeDee Lamb para ser MVP, né? O Jonathan Taylor já virou o cavalo de batalha, o workhorse desse time do Colts. Dak Prescott também tá aí nas apostas para ser MVP nessa temporada, uma temporada que a gente tem, assim, realmente não tem um grande favorito para ser um MVP. Eu acho que o MVP da temporada vai ser decidido nesse último mês e meio de temporada regular que a gente tem pela frente, e tá chegando, um pouquinho antes chega os playoffs do Fantasy, por isso que a gente tá aqui. Mais importante hoje não se esqueça de ir lá escalar os seus times antes do Thursday Night. Por quê? Porque essa semana tem um jogaço. Ravens contra Bengals, dois times estão cheios de estrelas para Fantasy Football, e você, cara, não pode ficar... Você imagina se você deixou um dos jogadores no banco. Então vai lá, arruma os seus times, escala os seus times, coloca no banco, coloca... Se você seguiu, por exemplo, uma dica que a gente deu aqui na semana passada, que foi o Keaton Mitchell, o rookie, que a gente ia falar que estava entrando nesse backfield do Ravens, ele já aumentou a participação dele para 22% nessa última semana, e o técnico do Ravens, o Harbaugh, falou que ele não está satisfeito, que eles tinham que ter dado a bola mais para o Keaton Mitchell, que já marcou o touchdown, é impressionante. Ele é o Davon Chain do Ravens, né? Lembrando, Davon Chain já treinou essa semana, tá treinando essa semana, tá voltando pro Dolphins. Pega ele lá do Injury Reserve, se você tem eles nas suas ligas com o Injury Reserve, coloca ele de volta no teu time titular, porque Davon Chain nesse fim de temporada tem uma cara excelente para ser um league winner. Por quê? Porque o Dolphins tem um calendário dificílimo, e o Dolphins jogando contra times difíceis, o perfil de running back no backfield do Dolphins para essa situação de jogo de passes é o perfil do Achane. Eles foram cautelosos, eles foram muito conservadores na volta do Achane para ele voltar 100%, tá treinando desde segunda-feira, vai jogar com o Dolphins. Ativa o Achane, se ele estiver disponível da liga de vocês, meu amigo, então pega ele lá do waivers de qualquer jeito. Mas nesse jogo do Thursday Night, é isso. O Gus Edwards continua sendo o número 1? Continua. Mas se o Keaton Mitchell continuar com essa participação nesse backfield, a gente pode estar falando aí de um cara que pode virar o titular desse time nessa reta final, um dos melhores times da NFL, né? O Keaton Mitchell tem que estar nos times, nem que seja no banco, pra gente ver o que acontece. Agora, o que a gente faz com Joe Burrow? Eu acho que assim, não tenho muito o que dizer. Joe Burrow tá jogando demais, e você tem o Joe Burrow no teu time, você vai escalar, não tem dúvida. Mas e o Lamar Jackson? Nas últimas 3 semanas, ele é o quarterback 16 para Fantasy Football. E ele tem jogado bem, o time dele tem jogado bem. Perdeu contra o Browns nessa última semana, mas, cara, foi um jogo esquisito. Esse jogo que acontece na NFL, né? O time domina no primeiro tempo, dá uma relaxada, de repente, quando percebeu, perdeu o jogo. Nossa, cara, passa tudo muito rápido. E foi o que aconteceu com o Lamar nesse último semana. Mas ele tem jogado bem, o time dele tem jogado bem. É circunstancial por causa do roteiro, como se foi desenhando nesses últimos jogos. Mas, poxa, cara, 12 pontos, 11 pontos, 13 pontos em 3 semanas consecutivas é muita decepção. Eu posso dizer porque eu tenho ele no time e, cara, ele titular e o CJ Stroud marcando pontos no banco. Então, o que eu faço com o Lamar? E eu acho que essa é uma pergunta que a gente está tendo que fazer com muitos medalhões na posição de quarterback para fantasy essa temporada, né? Esse conflito entre escala um medalhão ou escala uma estrela de fantasy? Essa é uma pergunta que a gente está fazendo essas semanas. Eu estou fazendo uma das ligas que eu tô, da FFPC Main Event, que é uma liga que custa $2.000, o prêmio é $1 milhão. Eu tô fazendo essa pergunta aí, perdi 3 jogos consecutivos, porque segui o processo, né? Deixei o CJ Stroud no banco, deixei o Lamar Jackson de titular, perdi 3 jogos consecutivos. Mas eu tinha feito 7 vitórias consecutivas, porque eu tinha o Lamar Jackson junto com o Zay Flowers e com o Mark Andrews. Os 7 vitórias consecutivas. Então eu acho que a gente tem que entender um pouco qual é o perfil. Mas essa é uma frustração que eu acho que é muito válida da gente ter com outros jogadores. Principalmente Patrick Mahomes. O que eu faço com Patrick Mahomes se eu tenho o CJ Stroud? Se eu tenho o Sam Howell, por exemplo? Kyler Murray
Kyler Murray era pra ele ter marcado 3 touchdowns nesse jogo, nesse primeiro jogo. Se você não viu o jogo e vai olhar no box score, né, nos números que ele fez, não foi, ele tá enferrujado, não foi, cara, é circunstancial. Por isso que tem, às vezes, a gente precisa ver o jogo e não só ler o box score pra entender, né, como é que aconteceu nesses jogos. Kyler Murray vai ser um league winner nessa temporada. E essa temporada, a gente vai ter vários league winners. Por isso que eu acho que assim, eu acho que a gente tem Joe Burrow, falei do Lamar Jackson, cara, é difícil, mas Joe Burrow, Josh Allen e Jalen Hurts, eu acho que não tem discussão, você tem que escalar os 3, não tem o que pensar. Mas a partir daí, eu acho que a gente tem que ver, poxa, o que eu faço se eu tenho o Herbert, por exemplo, se eu tenho o Tua, por exemplo. E, cara, no meu banco tá lá, poxa, CJ Stroud, Dak Prescott, Sam Howell, Kyler Murray. Cara, é difícil. Eu, sinceramente, Dak Prescott, hoje, cara, eu acho que o calendário do Dak Prescott daqui pro final da temporada, eu acho que só o Josh Allen e Jalen Hurts na frente dele. Pra mim, ele é o terceiro quarterback daqui pro resto da temporada. O Dak Prescott tem que ser titular. Cara, CJ Stroud, o calendário de CJ Stroud daqui pro final da temporada é espetacular. Uma coisa que não é pro Sam Howell. Mas por outro lado, o Sam Howell jogando contra bons times, o Commanders é um dos times que mais passa a bola na NFL. Eric Bieniemy, né, o ex-coordenador ofensivo do Chiefs, que tá lá agora, poxa, tá fazendo uma maravilha com o Sam Howell. Eu acho que o Sam Howell, você tem que escalar o Sam Howell e ir com ele até o final. Desespero, cara. Kyler Murray, Dorian Thompson-Robinson. Anota o nome desse cara. Ele vai ser o titular do Browns daqui pro final da temporada, porque, bom, Deshaun Watson tá fora da temporada. Cara, eu acho que a gente, durante essa off-season, a gente já tá falando muito sobre Deshaun Watson e sobre o contrato que ele assinou com o Browns. Parece, assim, além dos motivos extra-campo, dentro de campo, parece ser uma das piores movimentações da história da NFL, esse contrato pro Deshaun Watson. E o Dorian Thompson-Robinson, que tem a mesma coisa que o Kyler Murray tem, que o Joshua Dobbs tem, que a gente tá vendo essas semanas, né, que é o Konami Code, essa capacidade de correr e gerar, né, pontos fantasy de corrida. Um touchdown de corrida e uma jarda de corrida vale mais que uma jarda de passe, que um touchdown de passe. Então todo quarterback que corre, ele tem um valor a mais pro fantasy football, né? E o Browns, ele tá brigando por playoff. Então, assim, ele vira automaticamente um jogador fundamental pra fantasy, sabe? A aposta, eu acho que nele é muito alta, assim. Eu acho que o quarterback número 1 pra fantasy daqui pro final da temporada, eu acho que, assim, entre o Dak Prescott e o Jalen Hurts, eu ainda fico com o Josh Allen. Por mais que ele, sabe, o Bills tenha perdido, eles demitiram o coordenador ofensivo, né? Ficou o Joe Brady, que foi o coordenador ofensivo do Burrow, né, Justin Jefferson, Ja'Marr Chase, né, aquela super LSU, né, mas ele fracassou, né, com o Carolina, né, com o Matt Rule. Eu acho que não tem por que ter medo do Josh Allen daqui pro final da temporada, principalmente, cara, porque ele joga... Cada jogo do Josh Allen daqui pro final da temporada é um jogo de playoff, ele vai ter que dar o máximo dele o Bills hoje. Ele é o 10º colocado da AFC. Tem o mesmo número de vitórias e de derrotas que o Las Vegas Raiders. E ele vai jogar daqui pro final da temporada com Jets, Eagles, Chiefs, Cowboys, Chargers, Dolphins. São, cara, e 2 vezes com Patriots, né? Cada jogo vai ser fundamental para eles chegarem no playoff. Se eles conseguirem chegar no playoff, isso é maravilhoso para fantasy football. Porque o contrário do Lamar Jackson, né? Aquela tranquilidade que a gente tá vendo do Lamar Jackson a cada jogo, tal, não sei o quê. Isso é que a urgência do Allen vai fazer com que o Allen, assim, marque pontos de uma forma extraordinária para fantasy daqui pro final da temporada. Patrick Mahomes, para mim, eu sinceramente não vejo o Patrick Mahomes como um cara tão fundamental para deixar no banco Dak Prescott, CJ Stroud, Sam Howell e inclusive Kyler Murray. Mas, cara, eu, assim, ficaria em dúvida entre Lamar Jackson, Joe Burrow, entre esses caras, porque realmente o que o Stroud, o Prescott e o Howell estão fazendo e o que o Murray vai fazer daqui pro final da temporada vai ser, meus amigos, uma barbaridade. Se você tá desesperado atrás de quarterback, meu amigo, vai lá e pega o Dorian Thompson-Robinson, porque eu acho que ele vai ser aí um league winner. Falando de league winner,
falando de League Winner, Bijan Robinson, depois que o Falcons perdeu 2 consecutivas contra um quarterback reserva, o Arthur Smith, assim, pressionado, foi lá e deu a bola na mão do Bijan Robinson. Ele teve uns 75% de participação nos snaps, 65% das corridas, né? Correu 23 rotas em 27 dropbacks, teve uma corrida para dentro das 5 jardas, onde ele marcou um touchdown, sabe? O Falcons perdeu, tá indo pra bye, mas ele volta contra Saints, depois tem Bucks, Panthers, Colts e Bears. Bijan Robinson, League Winner, aposta por ele, vai até o final com ele. Precisando de ajuda de running back para acabar aqui as nossas dicas, Ty Chandler, Alexander Mattison, um dos running backs mais ineficazes, mais ineficientes da NFL nessa temporada, sabe? Antes dele sofrer uma concussão que ele sofreu no terceiro quarto desse jogo, as jogadas estavam divididas entre o Ty Chandler e ele, 10 para ele e 8 para o Ty Chandler, né? Inclusive, para o Ty Chandler, assim, eles deram uma corrida na goal line que ele converteu para touchdown, que é a região que o Alexander Mattison está sendo pior, né, nessas corridas. O Vikings vai jogar no Monday Night contra o Broncos, que é uma defesa muito boa contra os jogos de corrida. A gente não sabe ainda se o Alexander Mattison vai jogar ou não, é difícil quando o cara vem de concussão, mas se o Ty Chandler tiver a chance de jogar, o Alex Mattison não tiver nesse jogo e ele fizer bem contra o Broncos, cuidado, porque a gente pode estar vendo aí um novo running back titular nesse backfield do Vikings. E olha, numa semana onde Alvin Kamara, Bijan Robinson e Jonathan Taylor estão em bye, Ty Chandler pode te ajudar muito a ganhar o confronto dessa semana. Boa sorte, semana que vem a gente volta. Até a próxima.